Olá, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus em tua vida, meu querido e minha querida. Estão todos bem? Espero que sim. E aqueles que estão passando por períodos de enfermidade ou convalescência, ou seja, se recuperando, também oramos para que o eterno Deus possa trazer verdadeira cura, restabelecimento e paz. Como está o som? Eu vou refazer aqui um processo, né? Como sempre. E aí, acredito que vai melhorar mais ainda, ficar mais alto. Boa noite, você que vai chegando, identifique-se, dê boa noite, se apresente, dê graça e paz. Esta aula Veja o som aí, Jane, já me ajuda aí, me auxiliar. Você é a primeira normalmente que já chega. O meu celular tá ok, né? Meu celular está ok. Então não sei aí como é que tá vocês. Vou apenas avisar as nossas redes aqui que estamos online. Já começamos a nossa aula hoje. Gente, hoje nós vamos entrar num assunto assim maravilhoso. Eu particularmente eu gosto muito. A gente vai continuar aqueles nossos assuntos da semana e da outra semana, da nossa outra aula. Mas realmente hoje a gente vai entrar em textos bíblicos assim que não é comum as pessoas atentarem para estas coisas. O som tá ok, muito bem. Clóvis, boa noite, graça e paz. Estou avisando aqui as nossas redes. E ok. Já saio aqui e saio também da rede da internet para deixar a minha internet mais livre ainda. Ok. Hoje à noite temos um caminho, né, que nós vamos passar a trilhar aqui. Vamos apenas recapitular um pouquinho do que nós estamos falando. Princípios de batalha espiritual dentro da escritura, né? Nós não estamos aqui para ficar inventando nada, criando teorias, nem tampouco para exaltar, né, o reino das trevas. Em que sentido? Né? Estudando tudo que eles fazem, tudo que eles creem, tudo que eles escrevem e falando sobre isso. Olha o que é que eles pensam, olha o que é que eles fazem, olha como... E no fim, e a escritura diz o quê? E no fim, Deus diz o quê? Então a gente precisa lidar com o texto, e o texto, quando ele não é claro e nítido, ou seja, quando ele não fala exatamente uma determinada palavra, um determinado assunto, o texto bíblico, o texto da escritura, ele tem princípios espirituais. Então a escritura serve a todas as áreas da nossa vida. Nós começamos com uma introdução. A introdução foi a demonologia, lembram? Porque esses termos da demonologia são importantes para a nossa apostila de batalha espiritual. Porque lá é que se explica. Eu vou tentar anexar com esta nova apostila, tentar fazer um livro. A minha ideia é fazer um livro. Eu não sei com quantas páginas vai sair, mas vou fazer um livro com os nossos princípios, com o termo, um livro com esse assunto, princípios de batalha espiritual. Vou acrescentar a demonologia, né, como nosso entrada, para que as pessoas possam conhecer a terminologia. Quando a gente fala de endemoniamento, o que a gente quer dizer? Quando a gente fala de possessão, o que a gente quer dizer?
Quando a gente fala de influência, o que a gente quer dizer? Isso é muito importante, né? Então, nós já vimos a demonologia e entramos propriamente nos princípios de batalha espiritual. Entendemos já nas aulas passadas esses princípios, né? Alguma coisa, nós começamos a falar o objetivo, né? São os objetivos principais, né? E vimos algumas palavras assim de princípios também soltos no ar que a gente foi mencionando, né? Vocês devem se lembrar que um desses princípios soltos assim, né? Que não está dentro do texto relacionado, mas ele está em destaque, né? Esses princípios destacados, a batalha espiritual ou o exorcismo, né? Ou a libertação, devem cumprir dois grandes objetivos, os maiores dos dois grandes objetivos. Nós encerramos com isso em uma das aulas, né? Glorificar a Deus e trazer o bem-estar aos que foram oprimidos pelas trevas. Não é para trazer fama nem sucesso para quem faz libertação. Não é para trazer fama, nem sucesso, nem status, nem pompa para aquele que está executando o ministério ou que está realizando a obra do exorcismo, da batalha espiritual ou da libertação. É na realidade para Deus ser glorificado por sua autoridade, Cristo ser glorificado pela autoridade do seu nome, né? E para que a pessoa que foi opressa, uma vez opressa, agora liberta, desfrute do bem-estar, né? Espiritual, bem-estar emocional. É para isso que serve a batalha espiritual, a libertação e o exorcismo. Não tem sentido, outro sentido não haveria. Nenhum outro sentido haveria, né, de grandes objetivos além desses dois. Nós começamos então na aula passada a falar sobre os meios de contato espiritual. Antes de entrar na batalha, há um desses princípios destacados que eu escrevi hoje, na apostila, que eu estou escrevendo ela e remodelando ela para ela ficar completa, né? Já incluindo textos bíblicos nela que não tinha antes. Antes da gente empreender qualquer batalha espiritual, é preciso saber como as conexões com as trevas podem ocorrer. Tudo isso dentro da Escritura, não é? Como é que as conexões com as trevas... Esse assunto é importante. Esse assunto é especial, ele é importante. Deus não deixaria a gente sem saber de nada, no escuro, na obscuridade, ou no obscurantismo, né? Ou no sincretismo religioso. Não. O Senhor já revelou, já está claro, já está descrito. Né? O que pode vir a mais é apenas, como posso dizer, tentáculos ou manifestações ou expressões das bases que a gente já vê na própria Escritura. Né? Então, nós vimos que as formas de contato com as trevas são basicamente duas. Eu mencionei pela invocação e pela falta de conhecimento. Esse é o assunto que antecede o assunto propriamente dito, batalha espiritual. Então nós temos que encerrar esse pedaço para entrarmos, né, na questão bíblica, espiritual, escriturística da batalha espiritual. Então vimos a invocação na aula passada, não é? Qualquer invocação, não esqueça, qualquer ato, palavra ou desejo de se contatar com o mundo sobrenatural, não é? O indivíduo quer experimentar o contato, né? Ela é provocada, ela é induzida, né? E como é que isso pode ocorrer? Vimos na aula passada, através de músicas e ritos criados para esse fim. Já vimos isso, o texto principal de Apocalipse, pela tentativa de manipular o sobrenatural ou o espiritual para a pessoa ter benefícios próprios. Vimos isso em Atos 16, né? E por último, pela adoração, veneração ou tentativa de contato com os mortos. Vimos isso em dois textos, não é? Deuteronômio e 2 aos Coríntios. Hoje entraremos então na nossa aula
na segunda forma de contato com as trevas. Que a gente quem entra em contato com as trevas? São os crentes? Necessariamente não. Quando a Escritura nos fala disso, está falando de que as pessoas no mundo, como nós estávamos, aqueles que vieram do mundo, claro, também fazíamos isso. Agora, ao nos mencionar estas coisas, a Escritura também está nos avisando. Era assim. Tá lembrado? Se não tiver lembrado, se não souber, era assim. Se você permitir, vamos ver isso hoje. Se você permitir, pode ocorrer com você também. Você não está super protegido, super blindado, super blindada, super protegida, a tal ponto de que se você abrir a porta para o inimigo, ele não vai entrar porque você é de Jesus. Você abriu a porta. Como ele não vai entrar? Você o convidou. Como ele não vai entrar? Ah, não, Jesus está aí, eu não vou entrar não. Não funciona assim. Ao contrário, quando a gente lê, por exemplo, a igreja de Laodiceia, e era igreja, se você lê as igrejas do Apocalipse, que eram igrejas já do fim do primeiro século ali existentes, Jesus repreende várias igrejas, e em suas repreensões, em algumas delas, é por conta das questões espirituais, das trevas, do trono de Satanás, desse recebimento de influências, desse auto-engano, do espírito profético das trevas, da imoralidade sexual influenciada por um espírito das trevas. E na igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da igreja. Espiritualmente falando, o texto diz: eu estou à porta e bato. Pô, que está a porta onde? Da porta do coração da pessoa. Ele está falando para a igreja: eu estou à porta. Aqui, eu estou do lado de fora. Quer dizer, estou batendo na porta. Se você entrar, eu vou entrar na sua casa. E você, com você vai ser uma festa. Mas eu estou do lado de fora. Ele só falou isso para a igreja de Laodiceia. Ok? Então, nós precisamos ter cuidado. Quando Deus nos dá esses textos, quando Deus nos dá essas orientações e esses ensinos, ele faz dois aspectos. Diz: olha, o povo do mundo se relaciona assim. Às vezes eles nem têm controle sobre estas coisas. As coisas vêm sobre eles mesmo. E nós estávamos assim porque nós éramos desse meio. Agora fomos resgatados. Vocês olham daqui e veem como é que é. Não está acontecendo com vocês. Só que isso é um aviso para que, se vocês fizerem as mesmas coisas que eles estão fazendo, vai ocorrer com vocês também a mesma coisa. É esse jogo, né? Nós distante, olhando e vendo como as trevas se manifestam, mas também sendo avisados de que, se nós abrirmos a porta, as trevas entrarão. Jesus falou: olha, os teus olhos são a lâmpada. Se a luz que há em você são trevas, Jesus falou isso para pessoas, para todas as pessoas. E vale até os dias de hoje. Isso não morreu. Foi Jesus que falou, então isso não morreu. Certo? Então ele disse: olha, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas tem dentro de você. Então as trevas podem estar na vida daqueles que escutam Jesus, que andam com Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado, que é para a gente também não ficar com preconceito, no sentido de que a gente já tem uma teologia. Não estamos aqui para teologizar, estamos aqui para compreender. Não é teologar sobre a batalha espiritual. É compreender a batalha na qual nós estamos envolvidos. Não estamos aqui para fazer teologia da batalha espiritual. Aliás, nem existe. Alguém pode até ficar dizendo: a teologia da batalha espiritual. Nem existe. A verdadeira batalha espiritual não é uma teologia. A verdadeira batalha espiritual é um ambiente no qual nós vivemos. Nós estamos em guerra. E o que as pessoas chamam, ou alguns críticos podem chamar de teologia de batalha espiritual, são teorias que as pessoas inventam. Às vezes, fundamentadas pelas próprias trevas. Eu tenho vários livros aqui. Por exemplo, um livro sobre o satanismo.
Eu tenho vários livros sobre o satanismo, mas há um deles em específico que é de um senhor, se eu não me engano, suíço, americano, suíço, alguma coisa assim. Quer dizer, você vê que já não é uma pessoa que vem de meio pentecostal, neopentecostal, não, ao contrário, vem de um meio mais tradicional, mais conservador, e ele foi um bruxo, né? E no livro dele ele conta as experiências que ele teve como bruxo. Agora, se eu tomo as experiências desse homem, faço uma apostila e vou dizer que tudo as experiências que ele teve não são mentirosas, na mente dele, para a vida dele foram reais, mas não são bíblicas, não são escriturísticas, não me edifica, não serve para mim. Agora, a autoridade do nome de Jesus tem o poder para libertá-lo, como ele foi liberto. Tem o poder para libertá-lo, independente do que ele fez lá. E não importa as nuances da sua bruxaria. Fato é que a bruxaria era uma conexão com demônios e ele precisou ser liberto. Claro que não foi liberto da noite para o dia, porque nem aquele que orou com ele conhecia de onde ele tinha vindo, e ele também não entendia tudo que tinha feito, e agora em Cristo ele descobriu que as coisas não são automáticas. Durante semanas, né? Atormentado à noite, já tinha aceitado Jesus, já estava fazendo o processo de batismo, atormentado à noite, com sonhos, com vulto, porque as trevas estavam tentando levá-lo de volta. Não conseguiram, porque ele manteve sua posição espiritual, foi liberto, né? Pôde ajudar outras pessoas com o seu testemunho, tudo bem, mas o seu testemunho de sua prática espiritual no reino das trevas não é referenciado pela Escritura. Isso nós temos que nos separar. Então, quando a pessoa chega, ele pode confessar o que fez. Está lá em Atos. Confessa o que confessando seus pecados. A Escritura manda confessar os pecados. E o pecado de bruxaria, de idolatria, de feitiçaria é pecado também, que precisa ser confessado da mesma forma. Imagina, você vem a Cristo, mas não confessa pecado nenhum. Arrependei-vos. Arrepende de quê, gente? O arrependimento de que Jesus prega, que João Batista prega, que Jesus prega, que Pedro prega, que Paulo prega, que os apóstolos pregam, que a igreja prega. O arrependimento é de quê? O arrependimento é de pecados, e pecados têm nome. Ok? Os nomes, eu fui bruxo. Tá, peraí. Até que nível, né? Quer dizer, confesse seu pecado. Olha, eu fiz isso, eu cometi isso. Sei lá, fiz sacrifício de criança, fiz sacrifício de animais, isso e aquilo. Peço perdão a Deus. No momento que ele chega, ele tem que confessar. Ele tem que se arrepender. Não é um estado mental. Aqui na minha mente eu me arrependi. Não é assim que funciona. Vocês acreditam que é assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, hoje, veja, olha, nós já estamos trabalhando aí, já entrando coisa mais, não é mais profunda, mas a gente já está agora sedimentando o caminho da batalha espiritual. Você está vendo que os textos, ou pelo menos esse que eu estou mencionando no ar aqui, eles são muito coerentes. Ok? A gente precisa entender. Então, hoje nós entramos na falta de conhecimento. Neste caso, o contato ou controle maligno não é desejado. Lá na invocação, as pessoas querem o contato com as trevas. Cá, na falta de conhecimento, as pessoas não querem. Elas nem estão buscando nada disso. Não é? Não é desejado, né, pela pessoa. Mas aconteceu algo. Isso as pessoas têm que aprender. E os crentes precisam saber. Aconteceu algo que abriu esse precedente. E os espíritos demoníacos, isso aqui, gente, você não vai encontrar, o que eu estou lendo aqui, você não vai encontrar em nenhum lugar. É o que nós escrevemos mesmo aqui na nossa comunidade. É escrito nosso, né, que Deus nos deu. Tá?
que abriu esse precedente, e os espíritos demoníacos, literalmente, como também no caso anterior da invocação, eles invadem a vida da pessoa. Pela invocação, invade. Pela falta de conhecimento, também. Certo? Mesmo que a pessoa não queria. Mas uma porta foi aberta. Esta é a questão. Uma porta foi aberta. Essas invasões permitidas ou não permitidas, né, são chamadas de endemoniamento. Aí está lá na demonologia. Certo? Esses contatos e, consequentemente, o aprisionamento, quer dizer, quando há um contato, há um tipo de aprisionamento. A pessoa não está possessa, mas ela tem uma conexão. Esta conexão é uma forma de prisão. Tá? Esse aprisionamento da vida humana são acidentais, em alguns casos, né? Mas nem por isso o indivíduo deixou de ter cometido pecados que possibilitaram essa situação. Você está me entendendo? Quer dizer, foi acidental, eu não busquei isso, eu não procurei isso, mas você pecou. E o pecado abriu a porta. Feitiçaria é pecado, idolatria é pecado, bruxaria é pecado, oferendas a demônios é pecado, assim como outros pecados são pecados. Estamos falando da questão da batalha espiritual, então vamos lidar, na realidade, com as fontes, né, que abrem esses precedentes, ok? Existem pecados que não atraem demônios, né? E existem pecados que abrem portas para demônios. Então, isso é muito simples de se perceber na escritura, ok? Simples para quem lê, né, gente? Para quem lê a Bíblia. Estou falando de ler a Bíblia mesmo, não é ler livros, não. Ler mesmo a escritura. Os anos vão passando e você vai entendendo a coisa. Né? Então, ainda que o endemoniamento de uma pessoa tenha sido acidental, não provocado por ele, no sentido de que ele queria, ele não deixou de ter cometido um pecado. Ele pode até dizer, eu não sabia que era pecado. Bom, aí, meu filho, isso não isenta você da culpa. Quer dizer, é a mesma coisa que você comete um crime. Eu não sabia que era crime, mas não deixou de ser. Ok? Eu não sabia que isso era errado, não deixou de ser errado. E você não deixou de ser culpado por fazer o erro, ok? Eu não sabia que matar uma pessoa era crime. Alô? Tudo bem, você podia até não saber, filho, mas você matou. Eu não sabia que tinha uma lei contra agredir verbalmente uma pessoa e xingar ela de um monte de nome, com piadas racistas. Isso era errado. Não sabia. Beleza, você não sabia? Mas isso é errado, é crime e você vai responder. Não tem isso. O fato de ser acidental, de eu não saber, de não ser provocado, no sentido de que eu queria que aquilo acontecesse, isso não significa que eu não tenha cometido um pecado que abriu a porta. Vocês estão entendendo isso? Quem está aí, vocês estão entendendo isso? Ok? Então, pecados abrem as portas. Okay? Quando acontecem, então, nesse nível, ou seja, de falta de conhecimento, veja, na invocação, o que nós lidamos é o como a invocação acontece. Na falta de conhecimento, lidamos com o quando. Na invocação, é o como os demônios entram em contato com as pessoas. Na falta de conhecimento, é quando, porque é um momento. Ok? Quando então que as pessoas entram em contato com as trevas, tudo na Bíblia, em contato com as trevas pela falta de conhecimento. Primeiro lugar, quando as leis de Deus são quebradas. Essa é fácil, né? É óbvio. Quebrou uma lei de Deus, né? Claro, você abriu uma porta para as trevas. É óbvio. Né? Vamos ler alguns textos aqui. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 29. Né? Quando, na falta de conhecimento, acontece o contato com as trevas na vida de alguém? Quando ela quebra uma lei de Deus. Efésios 4, 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo,
porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Versículo 27 de Efésios 4. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. 29. Não saia da vossa boca, na boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Primeiro, para quem Paulo está falando isso? Para a igreja, para os crentes. Certo? Veja que é o aviso que eu falei. Eu aviso. Para quem Paulo está falando? Para os crentes. O que Paulo está dizendo aos crentes? Existe uma série de comportamentos que vocês faziam antes e que vocês não podem continuar fazendo agora. E no meio desse bojo do versículo 25 ao 29 de Efésios 4, ele jogou a expressão, não deem lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando nós, isso é óbvio, quando nós nos comportamos dessa maneira pecaminosa, nós estamos cedendo topografia, terreno ao controle do diabo. Lugar, topos. Qual é a figura, a ideia? Ele vai fincando controle, ele vai aumentando sua área de influência, ele vai aumentando o seu poder naquele lugar. E, claro, na vida da pessoa. É uma falta de conhecimento. Por que é uma falta de conhecimento? Porque a pessoa não sabia que ter este tipo de comportamento abre uma porta. Estão entendendo? Outro versículo, conhecidíssimo de nós todos. 1 Samuel capítulo 15. Quem não conhece, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Ele sozinho, a gente fica meio assim, mas olha só, aqui é quebrar uma lei. Quando ocorre o contato com as trevas? Quando uma lei de Deus é quebrada? 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém, Samuel disse, vamos lá para a antiga aliança. A gente já viu a nova, Efésios. Vamos para a antiga aliança, depois a gente volta para Jesus. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Desobedecer a palavra de Deus para o profeta Samuel é rebelião. Rebelião é a mesma coisa que ser um feiticeiro. De feitiçaria. E a obstinação, quer dizer, relutar em obedecer, e a obstinação é como a idolatria. A idolatria a gente já sabe, é contato com as trevas. Com a idolatria. E o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, e rejeitar a palavra do Senhor é a mesma coisa que você ter entrado em rebelião e obstinação, que é a mesma coisa que você ter feito feitiçaria, idolatria e culto ao ídolo dentro da sua casa. Porque você fez isso, você rejeitou a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aí Samuel falou para Saul isso. No próximo capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 14, o que é que está escrito lá? Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o Espírito Santo, um espírito mau vindo da parte do Senhor atormentava ele. Vocês, pelo menos os estudantes da Escritura na nossa comunidade, os nossos seminaristas, o pessoal sabe essas expressões hebraicas, né? Um espírito mau da parte do Senhor, por quê? Porque a mente hebraica atribuía
qualquer ato, seja chuva, seja o furacão, seja a torrente, seja o maremoto, seja a doença, seja a vitória na guerra ou a derrota na guerra, há esta permissão do Senhor. Então, um espírito maligno da parte do Senhor é a mesma coisa que a mente hebraica está dizendo. Deus, saiu o espírito de Deus da vida do rei Saul. Deus permitiu que veio um espírito maligno atormentar Saul. É a permissão. Se da parte do Senhor é porque Deus permitiu que o espírito maligno fosse. Quer dizer, está no controle de Deus, mas Saul está no controle de Deus. Mas Deus poderia, nesse sentido, rejeitar ou não, mas Saul quebra um princípio, Saul quebra a lei de Deus. E não era uma lei escrita na tábua. Não era a lei dos 10 mandamentos apenas. Está incluído 10 mandamentos porque tem idolatria, né? Certo? Feitiçaria também, mas necessariamente ele não quebra um mandamento escrito no sentido específico, ele quebra um princípio. Ele rejeitou a palavra do Senhor. Não tem nenhum mandamento na Bíblia que diz assim, não rejeitarás a minha palavra. O mandamento lá dos 10 mandamentos não tem isso. Ok? Né? Mas em muitos lugares está assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires tudo quanto ele diz, os seus estatutos, os seus princípios, você vai ser abençoado na terra. Aí o mesmo Deus fala, mas se não quiserdes, se não me ouvirdes, vem espada, vem fome, vem isso, vem aquilo. No caso de Saul foi pior, porque também veio com isso a consequência. Maldição é uma palavra, as pessoas acham estranho, acham difícil de falar, mas maldição é uma simples palavra. Maldição significa consequência. Não havia uma palavra para a nossa expressão consequência, né? Eles não usavam, na linguagem deles não era a palavra consequência. Na linguagem hebraica é a palavra maldição, quer dizer, é o resultado, é a consequência por se quebrar uma lei de Deus. Isso é maldição. Maldição não é uma invocação maligna sobre a moeda dos piratas do Caribe e tem uma maldição porque matou e aí tem que juntar todas as moedas no baú que é para a maldição ser quebrada. Isso é conto de fadas, isso é ilusão. Então mitos, mitológicos, cinema e tudo. Isso é bobagem. Isso é ficção. Agora o real, maldição é uma consequência por quebrar a lei de Deus. Ok? Saul quebra. E porque Saul quebra, é como se ele estivesse invocando na idolatria, no culto aos ídolos do lar e na feitiçaria. E aí, claro, Deus permitiu. Porque ele abriu uma porta para que o espírito maligno o atormentasse. Vocês conhecem a história. Vamos para Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30 e 31. Claro, vocês lembram da tentação, né? Bom, aconteceu com Jesus, irmão. Você lembra da tentação? Jesus foi tentado. Você não será? Eu não entendo esses crentes. Jesus foi tentado. O pastor não vai ser? Jesus foi tentado. O ministro lá, o reverendo, o bispo, o apóstolo, não vai? Não, eu tenho Jesus. E significa o quê? Jesus era Jesus. E ele foi tentado. Certo? E nós não? Porque temos Jesus? Nós temos o Cristo que foi tentado. E passou bem. Venceu a tentação. Ora, quando chega próximo do seu julgamento, da sua morte, Jesus está ali na ceia, no período da ceia, e ele diz assim no versículo 30
de João 14 e no versículo 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, Satanás. Satanás não tinha entrado em Judas? Quando Judas comeu o pão da ceia? Não discerniu o corpo e o sangue de Cristo, não entende? Era um traidor, né? Claro. Quando comeu o pão da ceia, vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu gosto demais dessa expressão de Jesus, porque ela é reveladora. Ela é maravilhosa. Já vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Satanás não podia fazer nada se Jesus não tivesse permitido. Os homens não podiam matar Jesus se Jesus não tivesse deixado. Pilatos não podia fazer nada se Jesus não tivesse e o Pai não tivesse permitido. É tão incrível que a morte o matou, mas ele ressuscitou. Então, tudo que aconteceu porque ele quis, porque ele deixou, porque ele permitiu. Porque ninguém no universo tinha poder para fazer contra ele nada que ele não tivesse deixado. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Olha que interessante. Aqui eu faço uma pergunta, né? Por que Satanás, Jesus foi tentado, por que Satanás não exerceu nenhuma influência sobre Jesus? Dentro desse aspecto que nós estamos vendo aqui. Quando é que as trevas entram em contato com alguém? Quando a pessoa quebra uma lei de Deus. Claro, não é todo pecado que você comete que atrai demônio, já falei isso. Mas existem os específicos para as áreas. Da mesma forma, né? Uma pessoa casada, os pecados com os quais uma pessoa lida, um ministro, os pecados normalmente que as pessoas lidam, que são mais graves, são específicos para aquela área, que é para destruir mesmo, né? Mas olha só, por que Satanás não exerceu nenhuma influência sobre Jesus? Porque Jesus não quebrou nenhum princípio, nenhuma lei de Deus. Satanás influenciou Eva, não foi? E consequentemente Adão, certo? Eles quebraram uma lei, eles quebraram um princípio e Satanás pôde atuar na vida deles e em sua geração. E somos descendentes do primeiro Adão. Graças a Deus que o segundo Adão resgatou a nossa vida. Ok? Porque Satanás não exerceu nenhuma influência sobre Jesus? Porque Jesus não quebrou nenhum princípio, nenhuma lei de Deus. Agora, nós não quebramos? Vocês estão percebendo que eu não estou falando de possessão, que eu não estou falando de estribuchamento? Porque isso é só um caso, uma área. A batalha espiritual e a influência das trevas são coisas muito mais profundas, muito mais esparsas, há muito mais detalhes envolvidos do que uma manifestação demoníaca ao final. Quando é que as trevas entram em contato com as pessoas pela falta de conhecimento? Segundo, quando são feitas alianças espirituais. Isso aqui a gente tem que trabalhar, né? Quando são feitas alianças espirituais, aí há contato com as trevas. Muitas vezes, pessoas fazem alianças através de rituais, de idolatrias, de oferendas, né? Por conselho dos outros. A pessoa vai para o conselho do outro, falando, eu fiz isso, deu certo. Para mim deu certo, fiz isso, a vida andou, a pessoa vai e faz. Por conselho dos outros. Sem saberem que estão se aliançando com as trevas. Como é falta de conhecimento, eles não sabem.
Acham uma coisa normal. Acham, é só mais uma simpatia. Ah, é só mais uma coisa para ajudar, né? É só para ver se dá certo, para ver se essa zica muda, se isso acaba. Sei lá, ninguém fala mais zica hoje, né, gente? Então, quando são feitas alianças espirituais. Então, esses atos de rituais, de idolatria, de oferenda, de seguir o conselho dos outros, sem a pessoa saber, olha, vou falar aqui de minha época, por exemplo, e até hoje na escola ainda tem aquele ritual com a caneta de girar, fazer as perguntas espirituais lá para quem quer que seja aí, a caneta ir na direção da pessoa, e aquele tabuleiro de Ouija. Que em minha escola tinha, as crianças brincavam, sempre aparecia alguém com aquele maldito tabuleiro. E que era bem montadinho, uma madeirinha, todo pintadinho, com uma seta, que a pessoa girava a seta. E as crianças achavam engraçado, chegava ali, achava interessante, e acontecia. Entendeu? No intervalo. Então, isso existe. Então, vai pelo conceito, sem saber, estão se aliançando com as trevas. Estão sendo influenciados. Né? E esse é o contexto das declarações, das duas declarações que nós vamos ler aqui. Né? Uma na Antiga Aliança e outra na Nova Aliança. Uma em Isaías e a outra em 1 Coríntios. Isaías 28, deixa eu descer aqui. Isaías 28, do versículo 15 ao versículo 18. Olha só que Deus está falando para Israel, né, para o povo dele, né, e Deus repreendendo o povo. Porque vocês dizem, Deus falando, fizemos aliança com a morte. Aliança, aliança, aliança. Para Deus a expressão aliança é forte, porque envolve a aliança. Fizemos uma aliança com a morte e um acordo com a sepultura. Olha o que o povo estava falando para Deus. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá. Era para se livrar dos males. Porque o nosso refúgio é a mentira. Quer dizer, era o que eles estavam acreditando. Samaria, seus acordos, seus rituais, as idolatrias. Tudo para tentar evitar o sofrimento. O nosso refúgio é a mentira. E o nosso esconderijo é a falsidade. Versículo 16 de Isaías 28 agora. Portanto, assim diz o Senhor Deus, assim diz Yahvé. Eis que ponho em Sião uma pedra já provada. Pedra preciosa, angular. Olha só, a palavra profeticamente Cristo, mas a promessa, o que Deus está falando. Solidamente assentada, aquele que crê não foge. Farei juízo, olha só, a régua, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Esta pedra que Deus colocou é a sua palavra, é a sua ética, é a sua moral, é o seu julgamento, é a sua santidade. E ele está dizendo, vou passar vocês na régua e no prumo. Olha que doideira, porque vocês entraram em aliança com os outros países aí, com os deuses, com a idolatria, a aliança militar com eles e essas coisas todas aí, né? O prumo, o granizo varrerá o refúgio da mentira. Deus está julgando, olha só. E as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. Deus está dizendo, Deus mesmo dizendo assim, eu vou quebrar isso. Para julgar, eles não serão protegidos do mal. Eles não serão protegidos do sofrimento. Deus está dizendo, eu vou quebrar essa aliança, vocês vão ver.
E quando o flagelo arrasador passar, Isaías 28:18, vocês serão esmagados por ele. É duro ou não é? Isso é aliança espiritual. Isso é aliança espiritual. Fizeram uma aliança para se livrar do mal, do sofrimento, da frustração, pensando que estariam tendo um bom futuro. E Deus disse: vocês não fizeram aliança comigo, vocês fizeram aliança com as trevas, com a morte e com a sepultura, com o espírito da morte, em alianças espirituais. Como é que vocês vão prevalecer? Será rompido, isso não vai acontecer. Vocês vão ser destruídos. Deus dizendo para o povo dele. Olha só. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 10. Estamos no segundo ponto. Quando é que as trevas entram em contato com as pessoas? Quando há alianças espirituais. Nem todo mundo tem aliança espiritual. Nem todas as pessoas estão em aliança com as trevas. Mesmo que o texto de João diga assim, o mundo jaz no maligno, nem todas as pessoas do mundo estão com demônios, endemoniadas, possessas, em alianças com as trevas. Não, estão em pecado. Alguns desses pecados podem abrir portas para as trevas ou não, mas ainda assim estão em pecado, já estão condenados, porque ainda não foram salvas. Ok? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Agora, alianças espirituais, já vimos Isaías. Agora vamos para 1 Coríntios 10, texto que a gente já conhece, né? E vamos repeti-lo aqui. 1 Coríntios 10, de 19 a 23. O que quero dizer com isso? A gente já falou isso antes. Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A comida que foi sacrificada, a carne que foi sacrificada, aquela imagem é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo, ou que aquela imagem, que aquela escultura tem algum valor? Paulo vai dizer, não, pelo Espírito Santo, não tem valor nenhum. Digo que as coisas que eles sacrificam não é para o ídolo que eles estão imaginando. Eles sacrificam a demônios. É falta de conhecimento. Eles não sabem que estão oferecendo a demônios. Ninguém no mundo que faz oferendas rituais, que faz alianças, que faz simpatias, magia, feitiçaria, eles não acreditam que estão fazendo isso, entregando isso para demônios. Paulo está dizendo, eles não sabem que eles estão sacrificando a demônios e não a Deus. E agora Paulo fala para a igreja. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Paulo está dizendo para a igreja. A igreja não pode ter comunhão com demônios. Como é que a igreja entraria em comunhão com demônios? Usando do que foi sacrificado. Comendo o que foi sacrificado. Tomando para si o que foi sacrificado. Paulo diz, não quero que vocês façam isso. Né? Versículo 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor, já vimos isso antes. Vocês não podem tomar a ceia. Não podem ser de Cristo. Né? E beber o cálice do demônio. E beber o que é consagrado a demônios. Ou vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor, comer do pão, ou o próprio alimento espiritual que o próprio Cristo nos oferece, né? E também participar da mesa dos demônios, também comer e se alimentar espiritualmente do que os demônios oferecem. Tá tudo bem, não é? Provocaremos os ciúmes do Senhor, somos por acaso mais fortes do que Ele? É nesse texto aqui que vem o versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Quer dizer, eu até posso, mas não me convém. É lícito porque nada é proibido para mim. Só que eu tenho que ter coerência e consciência que o que é sacrificado a demônios, o que tem a ver comigo? Né? Precisamos, veja só, nós precisamos responder a uma simples pergunta. Eu vou usar aqui, ainda temos um tempinho, 10 minutinhos, eu vou usar aqui um item para você entender o que eu estou falando sobre essas alianças espirituais, que às vezes os cristãos são muito complicados. Mas a gente precisa, aqui tem uma frase em destaque,
precisamos responder a uma simples pergunta. Por que, sabendo que algo é consagrado ou oferecido a demônios, eu tomaria para o meu uso pessoal? Responde aí. Como você responderia essa pergunta? Por que, sabendo que algo é consagrado ou oferecido a demônios, por que eu tomaria para o meu uso pessoal? Como eu justificaria isso? Vocês estão entendendo a pergunta? Como eu posso justificar algo assim? É consagrado ao demônio. É consagrado às trevas. O que você vai fazer? Não, vou usar, não tem problema não, vou orar aqui. É mesmo? Tem um caso interessante. Esse é famoso. Fui pesquisar porque eu não quis entrar em questão, não queria entrar em grande dúvida. Eu fui pesquisar isso aqui. Eu não sei se o som, eu bati aqui no teclado, hein, gente? Eu não sei se o som tá ok. Fala pra mim aí se o som tá ok, tá? Por exemplo, olha só, algum tempo atrás eu tinha falado com uma pessoa uma coisa e depois com outra. Uma era uma camiseta que a pessoa estava usando, essa eu não conversei com ela. Era uma camiseta que a pessoa estava usando e que tinha uma caveira. Ora, como um cristão usa uma camiseta com caveira? Caveira simboliza a morte. Eu simbolizo em Cristo a vida. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, ele não está morto. Até a própria figura em si não representa meu estado espiritual. Aí eu faço uma tatuagem de caveira com aquela faca lá na cabeça, né? Ou de caveira bonita dos Piratas do Caribe, daqueles fantasminha lá, daqueles amaldiçoados lá. Ou então coloco uma camiseta com caveirinha bonita, dando risada, fazendo não sei o que. Gente, ou começo a adesivar meu carro, meu computador, meus negócios, só com porcaria, só com idolatria, só com questão de morte, com isso e aquilo. Porque eu preciso responder essa simples pergunta. Por que, sabendo que algo é consagrado ou oferecido a demônios, quer dizer, é uma aliança com eles, por que eu tomaria para o meu uso pessoal? Eu vou te falar um caso pior. A Starbucks. Estão me ouvindo? A Starbucks. Aquela imagem lá, eu achei que era um outro tipo de imagem da Rainha do Céu. Mas não é não. Eu fui descobrir na minha pesquisa, né? E realmente eles não escondem não, tá? Não escondem não, tá? É muito claro e visível, tá? Disponível o conhecimento. A Starbucks ali é uma sereia de duas caudas. Aquelas coisas que saem do lado dela são duas caudas. Eu não sabia, eu realmente não sabia. Gente, eu já tomei café no Starbucks, no aeroporto. Eu não sabia. Preste atenção, falta de conhecimento. Paulo está dizendo, não deis lugar. Lembram disso? Olha só. Então a gente às vezes tem que se ligar. Prestar atenção. Estar atento a estas coisas. Porque os demônios entram em contato. Contato, gente, não é endemoniamento. Contato não é que a pessoa ficou possessa. Contato, vocês estão vendo o que eu estou falando aqui, é uma influência. Às vezes é uma simples influência, mas está conectado, né? Então, quando é que há o contato? Quando são feitas alianças espirituais. Aí eu fui pesquisar o trocinho lá. Aquilo tem nome. Sabe como chama aquele espírito representado na Starbucks? A sereia com duas caudas? Melusina. Melusina. É um personagem da lenda e folclore europeu, pode ser, um espírito feminino das águas doces e rios e fontes sagradas. Melusina da Starbucks. Mas tem a história da mãe se vingar do pai, ela tem mais duas irmãs.
são sereias, são seres das águas. Mas interessante, tem versões literárias, mas a mais famosa é que elas se vingam do pai, a mãe fica chateada com elas, é um negócio. Né? Ela a mãe delas é uma dama da floresta, né? Que se chamava Presina. Aí tem o nome dessas, dá à luz a Melusina. Mas o que é interessante, Lutero, eu vou voltar aqui, eu não quero com as lendas da cidade, são lendas célticas, olha, lendas célticas, lendas dos Países Baixos, da Gália. Todas essas lendas têm essas fadas da Normandia, da Bretanha, dos celtas, com essa Melusina, com essa sereia de duas pontas. Numa lenda mais famosa, ela se transforma numa serpente. Ela se casa, faz o mesmo que a mãe faz. A mãe se casa com um homem, mas diz ao homem que ele não pode se aproximar quando ela estiver fazendo determinadas coisas. Ele quebra o princípio e aí ela vai embora, deixa ele sozinho. Aí acontece um monte de coisa, e ele é o pai das meninas, dessas moças que são espíritos, né? E aí essa menina, que é Melusina, que é também espírito, se casa com alguém e faz também a mesma proposta. Só que como ela não está tendo filho, ela diz assim, ó, na noite e tal, num sábado, você não pode se aproximar de mim, porque você não pode me ver no sábado. Aí o camarada vai ver ela no sábado. E quando vê ela no sábado, ela é amaldiçoada e transformada numa medusa. Metade mulher e metade serpente. E dependendo da lenda tem duas caudas. Mas é uma sereia que vira uma serpente, que é um espírito também. Agora, Lutero sempre se referia a Melusina. Lutero, ele conhecia uma história que ele acreditava. Lutero acreditava na história da Melusina, né, de Lusselberg. E para Lutero, Melusina era um súcubo. Estão ouvindo? Um súcubo, um espírito feminino noturno que invadia os sonhos dos homens para ter relações sexuais com eles, para lhes roubar a força vital. Lutero acreditava nisso. E Lutero acreditava que esse ser tinha esse nome de Melusina. A mesma da Starbucks. Agora, fala pra mim. É por isso que eu fiz essa pergunta. Por que, sabendo que algo é consagrado e oferecido aos ídolos, ou que são a demônios, eu tomaria para o meu uso pessoal? Por que faria uma tatuagem de caveira, de serpente, de dragão? A Melusina também, para se vingar do marido, se transformou num dragão. O dragão e Satanás, tá me entendendo? O dragão e Satanás é a mesma coisa. Olha que loucura! Está aberto, escancarado. Eles não negam, que veio de lá mesmo. É isso mesmo, a gente acredita nisso, a gente acha bonito, a gente tem. Você acha que uma pessoa leva. Eu vou encerrar. Estou caminhando para encerramento. Na semana que vem, vamos para os outros 4 itens. Quando é que as trevas entram em contato com as pessoas? Quando, na falta de conhecimento, as trevas entram em contato com as pessoas. Já vimos quando as leis de Deus são quebradas, e estamos vendo por alianças espirituais. Às vezes a pessoa não sabe, é falta de conhecimento, ela não sabe. Não está dizendo que ela é culpada, está dizendo que ela não sabe, mas a aliança aconteceu. A influência está ali. Olha só. Então a gente tem que responder hoje a essa pergunta. Por que eu, cristão, sabendo que isso é consagrado e oferecido a demônios, às entidades, às trevas, eu tomaria para o meu uso pessoal? Veja que interessante. Você acha que uma pessoa levaria uma imagem de um ente espiritual que ele adora, que ele tem devoção, para o escritório dele, para a casa dele, porque ele achou bonito? Ou porque ele tem uma devoção e aquilo influencia a vida dele?
Você acha que uma pessoa como essa, ou uma pessoa, eu vejo a fraqueza, não é a fraqueza, às vezes a simplicidade. A simplicidade em Provérbios é tolice. O simples é o tolo, é o sem conhecimento, é o insensato em Provérbios. Já viu o que acontece com o tolo, com o simples e com o insensato no texto de Provérbios? Só acontece coisa ruim. Olha só, e eu vejo alguns cristãos muito insensatos. Eles vão para a praia, tiram a foto do lado da imagem do Poseidon. Tira a foto do lado da imagem da Iemanjá. Tira a foto do lado da imagem não sei de onde. Vai visitar a Índia, a Ásia, não sei o que. Vai do templo de Shiva, da deusa da morte, de Kali, da deusa da morte, de Shiva, também é deusa da morte. E tira a foto. Acha lindo. Tira selfie. Gente, que loucura é essa? É a simplicidade. É a ignorância no sentido de falta de conhecimento. Nem sabe e traz para casa. Coloca no seu computador de pano de fundo. Faz um quadro. Mal sabe que ali já é uma influência. Seu comportamento já é uma influência. Tem um dos lugares muito visitados na Ásia, uma ilha, eu mostrei para a Cristina alguns meses atrás, famosíssimo. Eu agora não me recordei porque eu não peguei eu tenho ele impresso. Eu não me lembrei desse lugar. É de uma imagem gigantesca de uma deusa das águas virada para o mar, e nos pés dela tem o templo onde milhares de pessoas por ano visitam. Dos Estados Unidos, tem gente do Brasil, da Europa, vai visitar, tirar foto, ver o canto da invocação dela. Esses dias, um tempo atrás, nesse Watch do YouTube, se você, não sei se você já teve a curiosidade ou se é natural, porque é onde passa os vídeos, né, do YouTube, não, do Facebook, o Watch. Tem você vai rolando e de repente aparece aquelas músicas indianas. E se você prestar atenção nas músicas indianas, eles fazem a dança da deusa Kali e da deusa Shiva. E na música você consegue perceber a letra, que é uma invocação. Ele fala Shiva, fala Kali, etc e tal. São rituais. E os turistas estão ali achando bonito. É só uma apresentação. Não, eles estão consagrando as pessoas, os visitantes, à influência daquelas entidades. E isso é aliança espiritual. E a pessoa nem sabe que fez. É por isso que Deus manda se afastar. É por isso que Deus disse ao povo de Israel: não façam as coisas que eles façam. Não visitem os lugares sagrados deles. O que é que Deus tinha mandado fazer com os lugares sagrados dos outros povos? Passem no fogo. A terra vai ser de vocês, vocês fazem o que quiser com a terra de vocês. Destruam e queimem tudo. Porque Deus não quer que a gente tenha esse tipo de contato. Seja uma fita, seja uma rosa consagrada a uma entidade, seja uma planta que foi consagrada. Gente, a espada de São Jorge, coitada, que culpa aquela planta tem? Nenhuma. Só porque se parece com a espada, já colocaram o nome de São Jorge. Coitada da planta, a planta foi criada por Deus, nem com esse nome foi criada. Devia ser espada do anjo Miguel. E isso a gente pode recuperar, porque a planta é de Deus. A gente poderia criar um nome novo para uma planta de Deus. Mas coitada da planta. Todo mundo no Brasil sabe, espada do santo tal. Que é fictício, que nunca existiu. É um mito. Que não é real. E a planta, coitada, não tem culpa nenhuma no cartório. Foi associada
a um ser que nem sequer existiu na vida real. Um mito, uma ilusão. E que, claro, os demônios se aproveitaram dessa situação. Olha em que mundo nós estamos. E pense, você acha que o mundo deixou de ser religioso, o mundo é ateu? O mundo é ateu para o cristianismo, tá? A maioria das pessoas não são ateias, não. Apenas 5% no máximo da população mundial é ateia. O restante tem devoções das mais profundas até o dia de hoje, e ainda mais que o neopaganismo trouxe de volta desde a época de 90 os cultos às deusas, à mãe terra, a Gaia, a Wicca, a bruxaria, aos cultos célticos. Aí você acha que as séries Vikings, Rômulus e outras da Bretanha, todos aqueles rituais são tirados da onde? São invocações, são consagrações. Não vai dizer que aqueles artistas não acreditam naquilo, não. Eles acreditam. Não vai dizer que os artistas da televisão brasileira não acreditam nas entidades. Eles acreditam, eles fazem oferendas. Eles gostam. Ok? Bom, isso são alianças espirituais. Diante da TV eu estou ali vendo uma aliança tranquilamente com a TV ligada dentro da minha casa, com aquele som de invocação entrando na minha casa. Olhem, meus queridos, aquele filme A Múmia, o primeiro, A Múmia, vou encerrar com essa. Aquele filme A Múmia, eu gosto do filme, eu gosto de filmes. Aquele filme A Múmia lá, o primeiro, com Rachel Weisz e o Brendan Fraser, né? No meio do filme eles vão ressuscitar o Imhotep, a múmia, e eles fazem uma invocação em egípcio antigo e cantam até a hora que o bicho ressuscita. Claro que ali é um filme, é ficção, ali não foi real, mas a invocação foi tirada provavelmente do livro dos mortos. Assim como existe a Bíblia satânica, existe o livro dos mortos. Eles estão entendendo? Olha que mundo nós estamos. É um mundo de trevas, é um mundo de contatos espirituais. E o cristão é luz no mundo desse. Paulo diz o quê? Vocês devem ser luminares no meio de uma geração corrupta e perversa, inclusive corrupta e perversa espiritualmente, porque anda em contato com essas trevas. E nós precisamos, pela Escritura, saber, isso aqui é aceitável, isso aqui não. Isso aqui é coerente, isso aqui não. Isso aqui é um pecado que você se arrepende, pede perdão, mas este aqui abre portas. Não é só uma questão de você dizer eu me arrependo, não, porque o negócio entrou. E Jesus disse o que depois que o que saiu entrou? Nós nem estamos usando ainda esses textos. O estado da pessoa ficou pior do que o anterior, porque veio mais 7. O poder de Deus, no nome de Jesus, tira os outros 8. Tira também, mas com certeza essa vida vai sofrer muito mais. Vocês entenderam? A gente só conseguiu usar 2 pontos. Você vê, porque se eu também não for fazendo assim e for correndo, fica muito superficial a aula. E você não vai entender as nuances da batalha espiritual e dos contatos, certo? Tudo a gente está vendo pela Escritura, certo? Já vimos hoje então, né? Como é que os demônios entram em contato com as pessoas pela falta de conhecimento. O quando. Vimos 2 itens de 6. Quando leis de Deus são quebradas e quando são feitas alianças espirituais. Você pode pesquisar aí, dá uma googada, Starbucks. Vê a história. Você vê que eu não estou mentindo. Você vê lá as lendas.
Você acha que a pessoa colocou aquela imagem e virou global, uma empresa internacional, uma franquia internacional, do nada? Foi bonito só porque ele viu um conto lá da terra dele? Foi só isso? Nós não podemos ser ingênuos, meus irmãos. Nós não podemos ser ingênuos. Há outros textos muito profundos que nós vamos entrar, né? Semana que vem a gente vai ver quando acontece, a pessoa é vitimada de laços espirituais. Bem simples, mas é uma coisa real. E você pode ver aqui, a gente não está lidando aqui, ó, com nenhum... aqui ainda não apareceu o demoniado gadareno. O menino epilético, o camarada na sinagoga de Marcos 2, ou é Marcos 1, Marcos 2, que Jesus estava pregando na sinagoga e o cara disse que aqui temos nós contigo, atrapalhou a pregação de Jesus, o endemoniado. Nós não temos nem isso aqui ainda. Aqui são influências, são alianças, são forças. Eles vão empurrando, influenciando, controlando de longe, controlando por imagem, controlando por conceito, controlando por ideias, controlando por alianças, e a pessoa não percebe, sem conhecimento. Ok? O Senhor abençoe tua vida, proteja a tua vida plenamente de todo mal, como Ele tem feito, que Ele continuará fazendo. Te guarde tua vida, tuas noites, o teu sono, a tua casa, a tua família, no poder do nome de Jesus. O que você está ouvindo aqui não é para te assustar, ao contrário, é para te dar conhecimento, te armar de conhecimento, para que você também seja um instrumento de luz e de libertação na vida das outras pessoas. O Senhor te abençoe, até a próxima aula e fique na paz.